Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Basicamente o vídeo hoje a gente vai falar sobre como estudar, filosofia da maneira correta, da maneira mais concisa e coerente, para que não haja desvios do pensamento em si, ou más interpretações, ou uma complicação exacerbada que cause uma desistência do estudo em si, É uma área que eu considero que não é uma área difícil, é uma área desafiadora, mas que quando você consegue compreender, entender realmente e colocar esse conhecimento em ideias simples, tudo fica muito bom, sabe? Quando você consegue pegar uma teoria, que aparentemente ela é difícil, abstrair essa teoria e fazer uma aplicação prática na sua vida. Isso aconteceu muito quando eu estava estudando Kant, E aí ele tem a teoria do conhecimento, que é o criticismo. E aí, certo dia eu estava olhando para uma árvore e eu disse, rapaz, faz sentido a teoria do cara. Ou seja, eu peguei e consegui reduzir uma coisa complicada a uma coisa simples e que aparece toda hora, No caso, essa teoria é a teoria do conhecimento, como a gente conhece as coisas, Mas isso aí pode ficar para outro vídeo. A questão é o seguinte, que fica muito mais leve quando a gente pega e consegue simplificar uma coisa difícil em uma coisa simples. E esse é o objetivo da gente. E aí que entra o estudar filosofia. Estudar filosofia é desafiador, mas não é impossível, Então a gente vai falar de algumas coisas que podem aí nos auxiliar, E a primeira coisa, é a gente definir o que quer estudar. A filosofia, ela tem muitas áreas, Tem a estética, a ontologia, a epistemologia, cosmologia. Cara, tem muita coisa. Então você tem que se ligar no que você quer estudar. Eu recomendo que você pegue uma temática que tenha um certo interesse, uma certa curiosidade, uma certa dúvida. Porque esse interesse, essa sua curiosidade e essa dúvida é o que vão motivar para que você continue os seus estudos, porque quando você pegar o livro, você vai ver que é difícil pra caramba, porque os livros dos filósofos são com uma linguagem diferente. Se você não estiver bem motivado, você vai desistir. Então, pegue um tema que você tem muito interesse. Caso você não tenha nenhum tema, aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre o existencialismo, como que eu falo? Uma análise crítica, uma síntese do livro. E aí eu recomendo esse livro para vocês. Mas dando outro exemplo prático, eu estava no curso lá de filosofia do meu colégio e estava estudando ética. E eu gostei muito de ética. Eu queria aprofundar meus conhecimentos em ética, principalmente a ética platônica. E o que eu fiz? Eu fui lá no professor e pedi uma recomendação de livro. Ele recomendou o Fédon. O Fédon de Platão é um livro onde a gente tem basicamente a síntese das ideias, principalmente, e ali ele revela um pouco da sua ética. Então eu achei desafiador, porque, cara, eu tenho 18 anos, 17, eu fui ler esse livro, então, é uma linguagem diferente. Só que a motivação estava alta, então a gente fluiu. Então o primeiro passo é definir o seu tema. E o segundo passo é procurar livros, autores e obras sobre aquele tema. No meu caso, eu estava com interesse em ética, então eu fui pesquisar, fui perguntar ao professor qual livro ele me recomendaria. Então, se você tiver um professor acessível, nesse exato momento, se você está no colégio, pergunta a ele. Ou se você não tem, pesquisa no Google, vai atrás, que você encontra. Tem muita coisa na internet, a internet é uma ótima ferramenta para você conseguir, as suas informações para transformar em conhecimento. Então basicamente foi isso, eu decidi ler o Fédon e achei interessante a leitura. O terceiro passo, que é o divisor de águas, eu considero, para você compreender bem a filosofia, é ler os comentadores. Por quê? Porque você vai ler uma obra, e muitas coisas na obra você não entende, isso é normal. A primeira leitura é a leitura de exploração. E aí você faz mais leituras e a coisa fica mais, como eu falo, mais apaziguada, Os conceitos se tornam mais claros.
Mas essa primeira leitura, quando você terminar, você vai ter uma sensação de que entendeu e não entendeu. E aí, pra meio que tirar essa sensação de incerteza, você vai procurar uma coisa chamada artigo científico de filosofia. Existem inúmeros artigos científicos de filosofia que são publicados na internet, tem vários, cara, vários mesmo. Por exemplo, quando eu estava lendo o Existencialismo e o Humanismo, eu fiquei com dúvidas em alguns aspectos, então eu fui procurar alguns artigos para conseguir compreender conceitos que eu não tinha compreendido quando eu fui ler a obra do autor. Então é muito bom você ler os comentaristas, por quê? Porque são pessoas que são especialistas na área, são pessoas que estão fazendo graduação de filosofia, são pessoas que já têm um contato mais intenso, e eles vão procurar simplificar e trazer de uma forma acessível no artigo. Claro que uma linguagem também um pouco mais, que vai exigir um pouco, mas nada que seja tipo surreal. Se você se esforçar, tiver um cantinho assim, com silêncio e concentração, você consegue. Bom, a partir disso você já vai ter uma maturidade interessante com a filosofia, né? Você já vai ter definido livros, você já vai ter definido os artigos. E aí, se você não estiver ainda muito contente, você pode procurar aulas, você pode procurar podcasts, você pode procurar resenhas, né? Como tem aqui no canal. E enfim, só tem que tomar cuidado com uma coisa, que as pessoas geralmente elas começam assim na filosofia a fazer o erro de interpretação. Isso é muito ruim. Por quê? Porque se a gente tem uma interpretação errada, a gente foge da linha do pensamento, entendeu? Não faz sentido. Isso aconteceu no Phaedon, e aí quando eu estava tendo aula sobre Platão, o professor explicou lá, então eu vou repassar aqui para vocês. Aconteceu o seguinte: a teoria platônica ela fala algumas coisas e ela toca no que tange a morte, né? E tem uma frase do Platão que aparentemente ele está incentivando o suicídio. Mas é só aparentemente, porque ele não está fazendo isso. Porque ele diz que a resposta às coisas não é o suicídio, mas que o sábio ele deve esperar a morte quando ela chegar, entendeu? Você não tem que antecipar ela, porque se você antecipar, você vai estar fazendo nada, está fazendo besteira. Mas ele diz que a morte é a resposta, né? Quando a gente chega lá no final para saber se deu tudo certo. E aí tinha vários comentadores na internet que colocaram que Platão estava defendendo o suicídio. Isso é uma ideia muito errada. Então essa é uma das ideias, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nesses canais, nesses comentaristas, para não ter distorções de pensamento, que é uma coisa muito comum sobre filosofia, principalmente aqui no YouTube, em canais diversos, sei lá. Você tem que se ligar no conteúdo que você está pegando, né? E no mais é isso, cara. Essas são as dicas que eu queria passar, né? Não tem muita coisa para ser falada. É o básico, arroz e o feijão. Procure o que você acha, né? Simplesmente isso. Então é isso. Valeu, sejam todos muito bem-vindos a esse universo da filosofia. Te espero no próximo vídeo.